Bom, galera, tudo bem? Professor Gilmar de volta para falarmos um pouquinho sobre química. Hoje o nosso assunto é muito importante, tá bom, galera? É um assunto que é cobrado até mesmo em vestibulares e este ano está sendo cobrado aí no primeiro ano. É conteúdo do primeiro ano, mas ele não deixa de ser importante para as demais séries aí do ensino médio e também em Enem vestibulares, que é polaridade de moléculas, solubilidade de materiais, né? Ou seja, a solubilidade está relacionada com a polaridade dos materiais, beleza? Então, você que é meu aluno ou aluna aí que está estudando o PET, né? Que é o material preparado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, você vai pegar o PET complementar de Química na semana 2, onde eu estou abordando o tema de solubilidade, beleza? Então vamos ao conteúdo e posteriormente a resolução de duas questões sobre esse assunto, ok? Segure aí. Pega seu material, que logo após a vinheta já vamos falar do assunto. Então, vou falar um pouquinho sobre este conteúdo na forma de mapa mental, tá? Que é uma maneira que eu encontrei para facilitar o entendimento de vocês. Então eu construí esse mapa mental e nele eu vou falar sobre a polaridade de um composto, tá? E é através dessa polaridade que você vai conseguir responder as questões que vêm logo a seguir. Polaridade de moléculas está relacionada com o quê? Com a eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é uma propriedade que o elemento tem de arrastar elétrons, né? Alguns elementos eles têm essa característica de gostar de elétrons, né? São elementos chamados de elementos eletronegativos. Eles têm a tendência a receber elétrons. Esse assunto de eletronegatividade ele é estudado junto com o raio atômico quando a gente está estudando lá as propriedades periódicas. Beleza? Então vamos lá. Está relacionado com a eletronegatividade. E eu já deixei aqui explicando o que é eletronegatividade. Também temos a fila de eletronegatividade, que serve para você entender quais são os elementos da tabela periódica que tem essa maior capacidade para arrastar elétrons em uma ligação química. O nosso campeão aqui em arrastar elétrons é o flúor. Seguido do oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. E eu até deixei aqui um macete que todo professor de química provavelmente vai falar para vocês, né? Sobre esse macete, que é uma maneira para você memorizar essa linha aí da eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É isso, é uma brincadeirinha, né? Para você conseguir memorizar essa fila. Imagina que você está fazendo uma prova do Enem, a prova vestibular. Como que você vai memorizar uma fila dessa? Não tem como, né, galera? Você tem outras coisas para memorizar. Então, coisas que tem esses atalhos, né? Conteúdos que tem esses atalhos. A gente acaba fazendo essas brincadeiras para você conseguir memorizar. Beleza? É igual a formulazinha que você vai estudar lá no segundo ano. PV é igual N vezes R vezes T. Por vocês nunca rezei tanto. Que é outra formulazinha que a gente brinca aí com a memorização dela, ok? Então tá. Como que eu vou saber se uma molécula ela é polar ou apolar? Nesse esquema, você vai entender o seguinte. Nuvens eletrônicas, que são ligações químicas ou pares de elétrons livres. Então tem a ver com isso. Para um elemento ele ter uma polaridade, ele precisa ter um arranjo, né? De forma que um dos componentes dele, um dos átomos, tenha uma maior eletronegatividade. Se alguma ponta da molécula, do composto, tem um átomo que tem uma maior eletronegatividade, olhando aqui na nossa fila, então essa molécula tem uma grande tendência de ser polar. Eu costumo fazer o seguinte, o número de nuvens eletrônicas, se esse número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais ligado ao átomo central,
nós teremos um momento dipolar nulo e essa molécula ela é apolar. Veja bem, vamos pegar aqui, ó, dois átomos, né? Vamos pegar o hidrogênio, H2. O H2, ele é assim, ó, H ligado com H. Se você olhar aqui na fila de eletronegatividade, o hidrogênio está aqui. O hidrogênio ele tem a mesma capacidade de arrastar elétrons, então nenhum desses hidrogênios tem maior força de eletronegatividade. Então nós vamos ter um vetor puxando para cá e outro puxando para cá. Em direções opostas, né? Em direções opostas, nós vamos ter aqui um momento dipolar nulo. Nós não temos nenhuma força aqui, né? Então vai zerar. Na física você trabalha com vetores. Vetores em direções opostas se anulam. Então essa molécula seria um caso de molécula polar, né? Vamos pegar outra situação, só para você entender que isso tem a ver com a fila de eletronegatividade. Separar um pedaço aqui em cima para fazer esses esquemas para você. Olha, eu vou pegar aqui HCl. Pegar a molécula de HCl, né? Que é o mesmo H ligado no Cl. Essa molécula é polar ou apolar? Vamos olhar a fila de eletronegatividade. Quem tem mais força para arrastar elétrons? O H ou o cloro? O cloro, ela cresce nesse sentido, né? A seta está para cá, então essa fila cresce para cá. O cloro tem maior força para arrastar elétrons. Então, haverá um polo em direção ao cloro, né? Haverá um polo em direção ao cloro. O cloro ele vai ficar com o polo dessa ligação, onde os elétrons poderão ser atraídos. Não haverá outro polo voltando para o hidrogênio. Então, nós vamos falar que essa molécula aqui, ela é polar, certo? Aqui eu fiz só com dois átomos, tá? Então, pega o seguinte, quando o composto é formado por dois átomos, se são dois átomos iguais, ela é apolar. Molécula ou composto apolar. Se são dois átomos diferentes, se são dois átomos, porém diferentes, molécula polar. Beleza, dois átomos iguais, apolar, dois átomos, sendo um diferente, polar. Agora, quando tem mais de dois átomos, aí nós vamos analisar o que eu acabei de ler para vocês, as nuvens eletrônicas, tá? O que é nuvem eletrônica? Pares de elétrons livres ou ligações químicas, tá? Se essas nuvens eletrônicas forem iguais ao número de átomos iguais, então, apolar. Vamos a um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui de uma molécula apolar, né? Com mais de dois átomos. Vou pegar o CO2. CO2, como é que forma a molécula de CO2? CO2. Ok? Essa molécula ela é polar ou apolar? Vamos analisar as nuvens eletrônicas. Analisando as nuvens eletrônicas, quantas nuvens eu tenho? Eu tenho essa ligação dupla e tenho essa ligação dupla. Então, eu tenho duas nuvens. Quantos átomos iguais ligados no átomo central, que é o carbono? Eu tenho dois átomos iguais. Então, dois átomos e duas nuvens. O momento dipolar aqui vai ser zero. Então, a molécula ela é apolar. Vamos pegar outro caso. Vamos pegar H2O, que é uma molécula muito comum aí, água, né? H2O. Agora nós vamos fazer a forma estrutural da água. O oxigênio ligado no hidrogênio. Nós sabemos que o oxigênio pertence à família 6A, então ele tem 6 elétrons, certo? Ele fez ligação com o hidrogênio, então compartilhou esse elétron e esse, e ainda sobrou esses pares, né? Um par de elétrons abaixo, outro par de elétrons acima. Então vamos verificar aqui a questão da polaridade da água ou não. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui? Eu tenho duas ligações com o hidrogênio, mais dois pares de elétrons. Então eu tenho 4 nuvens. Cada par de elétrons livres também são considerados
nuvens. Então eu tenho uma nuvem aqui embaixo, outra nuvem aqui acima, essa ligação que é a nuvem e essa outra ligação que é outra nuvem. Então eu tenho 4 nuvens. Quantos átomos iguais ligados no átomo central? 2 átomos. Então houve uma diferença entre nuvens e átomos iguais. Portanto, essa molécula de água ela é polar. Beleza? Então, é o que está escrito aqui. Nuvens eletrônicas diferentes do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula é apolar. Então, haverá um polo em direção ao oxigênio, por conta desses elétrons livres. Então, esse oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, olhando a fila, né? Então, haverá um polo eletrônico ao lado dele, né? Capacidade de arrancar elétrons, ok? Bom, mas o que isso tem a ver com solubilidade? A gente parte do seguinte princípio, que semelhantes dissolvem semelhantes. Semelhantes dissolvem semelhantes. Então, se a molécula ela é polar, ela só pode ser dissolvida por outra que também seja polar. Se a molécula é apolar, ela só pode ser dissolvida por outra molécula apolar. A câmera quase não pegou a palavra aqui, tá? Mas é polar, viu? Semelhante, dissolve semelhante. Se a molécula é polar, ela é dissolvida por outra polar. E se ela é apolar, ela vai ser dissolvida por outra molécula apolar. Então, partindo do princípio que semelhante dissolve semelhante, vamos para as questões. A questão 1 diz o seguinte: uma blitz de fiscais da ANP, Agência Nacional de Petróleo, interditou 19 postos de combustível em São Paulo. 14 deles por venda de gasolina adulterada. Aqui nós temos, né, o endereço do jornal e a data que foi publicada. A gasolina, composta basicamente por uma mistura de alcanos na faixa de 6 a 12 átomos de carbono, conteúdo esse que você vai estudar no terceiro ano, pode ser facilmente adulterada com substâncias mais baratas do que ela. De acordo com a regra que semelhante... Olha, galera, eu acabei de falar para vocês. Semelhante dissolve semelhante, assinale a opção que contém a única substância que, ao ser adicionada à gasolina, irá formar uma mistura heterogênea. O que é a mistura heterogênea? Mistura heterogênea é uma mistura que apresenta 2 fases. Ou seja, você vai conseguir... imagina você está montando um sistema, aí você vai colocar uma substância, vai colocar outra. Para ser heterogênea, você precisa de 2 fases. Ou seja, essas substâncias elas não podem se dissolver, né? Elas não podem se dissolver. Elas vão ficar assim, né? Uma acima da outra, dependendo da densidade. Então, isso aqui é um sistema heterogêneo. O quê? Eu tenho 2 fases. Eu tenho essa substância aqui, vamos colocar substância A. E imagine você que eu tenho aqui abaixo uma substância que não misturou, substância B. Né? Exemplo, água e óleo. Quando você coloca água no óleo, vai se misturar? Não, né? O óleo vai ficar por cima da água. Então, eu tenho um sistema heterogêneo, não se misturou. Então, já vamos matar essa questão agora. Qual substância que ao ser adicionada à gasolina, sabendo que a gasolina é uma substância que só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, geralmente assim, ó, vou pegar só um pedaço da molécula de gasolina aqui para você entender como é que vai funcionar essa questão. Aqui eu tenho um pedaço da molécula de gasolina, tá? Composta por carbono e hidrogênio. Vamos àquela situação dos vetores. O carbono ele é mais eletronegativo, então haverá um vetor nessa direção, né? Haverá um vetor nessa direção, se tratando desses dois, né? Desse carbono para esse hidrogênio, haverá um vetor em direção ao carbono. Então, vetores em direções opostas, né, se anulam. Então, esse de cima já anulou o de baixo. Esse já anulou este. Se você for fazer a análise aqui também, ó, haverá um vetor indo para cá e um vetor indo para cá. Vetores em direções
opostas se anulam. A molécula de gasolina todinha assim, ela vai configurando assim, ó, vetores se anulando. Então aqui nós temos um momento dipolar zero. Então a molécula de gasolina ela é apolar, né? Derivado de petróleo são substâncias apolares. Qual substância que eu vou adicionar à gasolina que não vai misturar com ela? Uma substância polar. Porque semelhante salva semelhante. Se a gasolina é apolar, eu só posso misturar a ela uma substância apolar para não dissolver. Então, nós já sabemos aqui que é a água. A água é uma substância polar. Se você colocar água com a gasolina, não vai misturar. Vai formar um sistema heterogêneo, onde a água vai ficar por baixo e a gasolina numa faixa acima da água, ok? Antraceno não, que antraceno são substâncias apolares também. Hexano é apolar, vai misturar com a gasolina que é apolar. Benzeno também é apolar e metano também é apolar. Metano é isso, viu, galera? Essa molécula aqui já é uma molécula de metano. A gasolina seria H3C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3 e CH3. Você vai estudar isso no terceiro ano. Próxima questão. Questão 2. Uma roupa apresenta uma mancha de gordura. Para removê-la, é mais eficiente usar benzina, que é um éter de petróleo, ou álcool etílico antes da lavagem? Justifique sua resposta. Galera, a gordura, né, ela é uma substância apolar, tá? Tanto é que ela não mistura com a água, que é polar. A gente faz um tiratema assim: misturou com água é polar, não misturou com água é apolar. Misturou com a água é apolar. A gordura não misturou com água, então a gente chega na conclusão aqui que ela é apolar. Se a roupa está manchada com gordura, para a gente fazer a remoção dessa gordura, a gente tem que utilizar uma substância que também seja apolar. Essa substância, ela também tem que ser apolar, baseado naquele esquema que nós falamos que semelhante dissolve semelhante. Então, o álcool mistura com água? Sim, álcool mistura com água. Portanto, ele é polar. Então, ele não serve. Só vai servir, nesse caso aqui, ó, a benzina. Por quê? Então, nós vamos responder, ó, benzina. Nós vamos usar benzina. Pois a benzina tem a mesma polaridade da gordura. Ou seja, são duas substâncias apolares. São substâncias apolares. É bem tranquilo para você analisar uma substância polar ou apolar quando você não tem experiência, né? É só pegar a água como exemplo. Pega a água como exemplo. Se misturou com água, polar. Tem água, misturou com água. Se sim, polar. Se não, apolar. Basicamente, de forma bem resumida, é isso. Ok? Finalizando a segunda questão, tá? Vamos usar aí a benzina, porque é uma substância apolar, assim como a gordura. Bom, meus queridos alunos, estamos finalizando esse vídeo aqui, desejando bons estudos para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu gostei, tá? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de ativar as notificações para você receber as novas correções, tá? O trabalho continua, as correções vão seguir. Eu espero que você utilize para responder o seu PET, ou até mesmo para você fazer aquela revisão básica aí do ensino médio, que vai ajudar muito você aí no seu futuro acadêmico, ok? Vou ficando por aqui, desejando a todos bons estudos. Até breve. Fui!